A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus a semana abençoada que tivemos e agora podemos estarmos juntos, mesmo que online, mas ter essa alegria de compartilhar da parte de Deus aos nossos corações. Quero ler a palavra de Deus em Jonas capítulo 1, verso de 1 ao verso de número 3, onde a palavra de Deus expressa assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse texto bíblico é bastante conhecido da igreja, é bastante conhecido dos irmãos, mas é um texto que tem lições preciosas e nesta noite nós cremos que Deus há de falar de maneira poderosa e impactante ao meu e ao seu coração. Jonas era filho de Amitai. O significado do seu nome em hebraico era pomba. Vivia em Gat-Hefer, localizado perto de Nazaré. Jonas foi chamado por Deus para pregar uma nação pagã, lá na Síria. Seu ministério foi entre os anos 800 a 755 a.C. O profeta Jonas foi o primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento. Deus ordenou para que ele fosse a Nínive e clamar contra aquela cidade. O pecado daquela cidade era tão grande que havia subido até os céus. Nínive era a maior e a mais opulente e a mais perversa cidade daquele tempo. Era a capital do Império Assírio. Era uma cidade fortemente cercada por muros, com quase 30 metros de altura e tão largos que 2 carros passavam por cima daquela espessura. A cidade tinha cerca de 10.200 torres, onde ficavam sentinelas que vigiavam a cidade. O Império Assírio era cruel com os povos conquistados. A cidade de Nínive estava cheia de sangue, resultado de sua violência imposta aos povos. Agora Deus ordena a Jonas a ir a essa cidade violenta para clamar contra ela. O profeta então se dispôs. Interessante nós acharmos aqui a primeira lição para nossas vidas. Jonas era um profeta e, por ser profeta, certamente sabia proclamar as boas novas, sabia pregar o evangelho, sabia falar em nome de Deus às nações, aos povos. Porém, Jonas, ele tinha o seu juízo pessoal. Ele achava ou entendia que, por conta da misericórdia de Deus e a bondade de Deus, ele indo àquela cidade, pregar naquela cidade, aquele povo teria então a oportunidade de se converterem, e então o juízo de Deus não iria acontecer àquele povo. Jonas, ele queria que aquele povo sofresse as consequências da maldade e do pecado que eles praticavam. Deus chama Jonas. Jonas, como profeta, sabendo ele pregar, ele colocou apenas essa dificuldade. E qual foi a sua dificuldade? Eu creio que não era em relação à pregação da mensagem. Creio também que não era em obedecer, pois ele conhecia muito bem esse Deus. Mas naquele momento, Jonas, ele discordou de Deus o lugar onde deveria pregar o evangelho, aonde deveria proclamar, onde deveria profetizar. Ele não queria ir para a cidade de Nínive, no seu juízo humano e pessoal. Jonas conhecia que a misericórdia de Deus era tão grande que aquele povo talvez se livraria das consequências do seu pecado. Jonas era talvez um egoísta, porque naquele momento ele queria que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus fosse diferente para com aquela nação. Jonas queria, na verdade, ver um povo unido.
Jonas queria, na verdade, ver um povo punido por sua maldade e seu pecado. Agora, o que Jonas faz em cumprir parcialmente com a desobediência? Ele então pega um navio e vai para longe, uma cidade totalmente oposta, distante da cidade de Nínive. Ele tenta fugir da presença de Deus. Jonas paga uma passagem, um bilhete para ir embarcar em um navio que tinha o destino para Tarsis, direção contrária à cidade de Nínive. Jonas não entende, ou não entendia, que os olhos de Deus o veria em qualquer lugar. Queremos parar aqui mais um pouco para chamar a sua atenção na atitude de Jonas. E muitas vezes nós temos essa atitude, conhecemos a Deus, sabemos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do grande amor de Deus, sabemos pregar, sabemos anunciar e proclamar as boas novas, estamos vivendo em tempos difíceis, porém queremos que Deus nos conduza ou nos envie a um lugar que nós queremos escolher, não um lugar que Deus nos enviou ou Deus nos mandou. Jonas pensou assim: vou para Tarsis e vou me esconder da presença de Deus, porque naquela cultura Deus se manifestava muito no templo. Ele não tinha o entendimento de que Deus era onipresente, ou seja, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Tanto que a atitude de Jonas foi, ao embarcar naquele navio, foi ir para o porão. E o texto nos diz que Jonas começa a dormir. Quantos de nós estamos dormindo porque pensamos que podemos fugir da presença de Deus e, em estando dormindo, nós não percebemos a tempestade que está à nossa volta? Jonas estava em meio a uma tempestade. Os marinheiros daquela embarcação estavam todos afoitos, todos preocupados, todos com medo da morte. E eles, cada um daqueles marinheiros, clamavam por seus deuses, porque havia deuses para todos eles, e cada um clamava, rogava, rezava por seu próprio Deus para livrá-los daquela tempestade no mar. Eles começaram a jogar as cargas ao mar. E aí, de repente, Jonas naquela embarcação, naquele porão, ele dormindo, o oficial daquela embarcação acorda Jonas. Jonas deveria ser bênção naquela embarcação, porém, Jonas estava sendo um momento de maldição para aqueles marinheiros. Eles lançam sorte. O texto em Jonas capítulo 1, verso de número 7, diz então: Jonas é despertado do sono, ele dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio tal mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Jonas lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas então declara que servia a um Deus que fez os céus, o mar e a terra. E ele, declarando isso, ele entendia que o mal estava sobrevindo àquela embarcação, àquela tempestade, os marinheiros correndo risco de vida, porque Jonas estava no lugar errado, no momento errado. Jonas é jogado ao mar. E aí o verso de número 11 e 12 diz assim: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Deus achou Jonas lá no porão daquela embarcação. Deus permitiu aquela tempestade. E agora a atitude daqueles marinheiros em jogar Jonas ao mar, porque Jonas não poderia ele mesmo se jogar ao mar, porque ele estaria cometendo um suicídio. Ele sabia que Deus não aprova isso. E agora, ele sendo jogado ao mar, ele pensa: vou morrer para que vocês vivam. A humanidade que está em tempestade, que está envolta a problemas e grandes ansiedades, ela quer conhecer. Assim como eles perguntaram: de onde és tu, de onde vens e qual o seu Deus? Ela quer conhecer o homem, ela quer conhecer aquele que está na embarcação.
Porém, a solução do problema que a humanidade quer dar é dispensar a sua vida, é jogar você ao mar, é acabar com a sua vida para que eles possam se dar bem. Ali estavam em jogo a vida e a morte. O Deus daqueles marinheiros que não foram suficientes e capazes para resolver o problema daquela grande tempestade. E o Deus de Jonas, mesmo fugindo, mesmo tentando fugir da presença de Deus, o Deus de Jonas. E eles então jogam Jonas ao mar e a tempestade, ela cessa. Quando Jonas então pensa que está tudo acabado, porque é jogado ao mar, diz a palavra de Deus que Deus envia, Deus coloca um grande peixe para ser não o castigo de Jonas, mas sim a salvação de Jonas. Ninguém consegue fugir da presença de Deus, e até mesmo quando você é lançado ao mar, Deus providencia um milagre para a sua vida. Deus usa um grande peixe e salva Jonas da morte. Aqueles marinheiros pensaram assim: bom, vamos lançar Jonas, Jonas vai morrer, mas nós vamos viver. Deus coloca um grande peixe, e esse grande peixe muitas vezes é visto por nós, na nossa religiosidade, nos nossos comportamentos religiosos. Muitas vezes nós pensamos, é o castigo de Deus. Porém, podemos entender nesta noite que aquele grande peixe foi a salvação de Jonas, providenciado por Deus. Jonas esperou chegar ao ventre de um grande peixe para entender que Deus estava presente e para entender que ele precisava cumprir com o chamado que Deus havia lhe dado, pregar na cidade de Nínive. Porém, quando Jonas, antes que dormia no porão, agora ele ora dentro do ventre. Enquanto aqueles marinheiros estavam todos desesperados, cada um clamando por seu próprio Deus, Jonas estava dormindo. E agora, quando aqueles marinheiros estão calmos, porque a tempestade cessou, Jonas está em grande aflição, dentro de um grande peixe. Porém, agora Jonas não está dormindo, ele está orando. Irmãos, a palavra de Deus também quer nos falar nesta noite que nós não podemos dormir ou nos descuidarmos desses momentos que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Porque muitas vezes nós estamos adormecidos e não oramos, e não glorificamos, e não adoramos. Nos esquecemos de que Deus está nos vendo a todo momento e em todos os instantes da nossa vida. Jonas agora, naquela aflição dentro de um grande peixe, ele ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, mas ele estava como que entregando a sua própria vida à morte, porque ele não sabia que aquela escuridão, que aquelas algas, que tudo aquilo que estava à sua volta, ele pensou, cheguei ao meu ponto final. Mas ele diz ainda, eu vou clamar ao Senhor, quem sabe para poder voltar a ver o Senhor Deus no seu santo templo. Ainda tinha Jonas a noção de que Deus estava somente limitado a estar presente numa construção feita por mão de homens, lá no santo templo, onde ele já havia tido experiências com Deus. Mas dentro daquele peixe, Deus também ouve Jonas. E a palavra de Deus diz que quando Jonas ora ao Senhor, Deus usa aquele peixe para expelir, para vomitar Jonas numa praia. E agora Deus, amados, a grandeza de Deus é que nós entendemos de que Deus nos dá uma segunda oportunidade. Deus chamou Jonas. Jonas foi para Tarsis, pegou uma embarcação para fugir da presença de Deus. Porém, aconteceu aquela grande tempestade, ele foi engolido por um grande peixe, mas agora Deus dá a ele uma nova oportunidade e fala para que ele vá sim caminhar em direção à cidade de Nínive. Não se preocupe com as diferenças, não se preocupe com aquele povo que pecou demais, a sua maldade, a sua malícia, a sua perversidade chegou até incomodar a santidade de Deus. Mas o momento de Deus na vida de Jonas é: vai e prega a palavra, porque as demais coisas cuida o Senhor. Nós precisamos entender que aquela cidade, em ouvindo a mensagem de Jonas proclamada, mesmo que lá no íntimo do seu coração, ele ainda
pensasse que aquela cidade não merecia o perdão, não merecia o amor de Deus, mesmo que fosse desta maneira, mas agora ele se dispôs e foi até a cidade de Nínive. E o texto nos diz que desde o rei até o menor daquela cidade, que eram os assírios, eles se converteram, se humilharam, se arrependeram e foram salvos 120 mil almas. Mas há estudos que chega a cerca de 600 mil almas, porque havia então mulheres e crianças que não eram contadas, mas ali nesse texto vai falar-nos de 120 mil pessoas que se convertem ao Senhor. Ou seja, estamos agora, por conta da palavra de Deus, por conta da pregação das boas novas, através de um profeta que Deus levantou, estamos diante de um grande avivamento em Nínive, que inclusive até o rei se converteu. Talvez isso esteja faltando para nós nos nossos dias, que estamos mergulhados em uma grande tempestade, em uma grande pandemia, que Deus está permitindo que o coração do homem possa fazer uma nova reflexão. Como eu estou diante de Deus, como a minha família está diante de Deus, como esta sociedade está diante de Deus. Jonas foi compelido a obedecer, e aquela cidade se envolveu e foi desperta por um grande avivamento, mas avivamento esse provocado pela palavra de Deus. E eu creio que nós também precisamos voltar para a palavra de Deus, voltarmos para a adoração sincera, com o coração contrito e quebrantado, para que o cenário da nossa vida, para que o cenário da nossa família, da nossa sociedade possa ser mudada e invadida por um grande avivamento provocado pela palavra de Deus. Jonas compelido a pregar, e ele agora, mesmo que ainda voltado para o seu juízo humano, ele se rendeu ao juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele precisa e deve prevalecer em nossas vidas. E Deus alegrou-se com a atitude daquela nação, Deus alegrou-se com a atitude daquele povo, e o mal que iria acontecer para aquele povo, a destruição que iria acontecer para aquele povo, não aconteceu, porque Deus mudou? Não, amados, porque o coração daqueles homens mudaram, porque eles se humilharam, porque eles se converteram, eles se renderam à palavra de Deus. É isso que provoca a mudança. Quando nós oramos não para que Deus mude, mas nós oramos para que nós possamos nos mudar, nos movimentar, sair do lugar em que nós estamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele tinha noção de que aquela cidade era uma cidade inteira que provocou a maldade e a violência e se distanciou-se de Deus, mas agora ele entendeu que aquela cidade, ouvindo a palavra de Deus, eles se converteram. Mas, amados, esse avivamento não é simplesmente descer a rua com um grande tambor e fazendo barulho. Avivamento é subir ao Calvário em grande choro, diz o nosso grande evangelista Billy Graham. Que avivamento não é pegar um tambor ou pegar qualquer outro instrumento e sair pelas ruas fazendo barulho. Não! Avivamento é subir ao Calvário em grande choro e com o coração contrito diante do Senhor. Billy Graham falava sobre isso. Além da questão do avivamento e da oração, nós temos outros grandes homens de Deus que falaram. Por exemplo, Hernando Dias Lopes diz que a oração não é para determinar nada para Deus, a oração é para receber a determinação de Deus para nossas vidas. Pastor Hernando Dias Lopes citou isso em seu livro. Precisamos entender, irmãos, que quando Jonas, no ventre daquele grande peixe, ele orou, e Deus deu a ele a segunda oportunidade. Vai, Jonas, vai na cidade de Nínive, porque aquele povo precisa ouvir a mensagem da verdade e mensagem que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nesta noite, esta palavra possa chegar ao seu coração com impacto, porque, em resumo, em conclusão desta palavra, nós podemos perceber que Jonas era um homem profeta, conhecia a palavra, conhecia Deus, porque ele sabia, esse Deus que é tão misericordioso, bondoso e amoroso, se eu for pregar naquela cidade, eles também
terão a mesma oportunidade, vão se arrepender e nenhum mal vai acontecer. Olha, irmãos queridos, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra, precisamos praticar e ir em obediência aonde Deus quer nos enviar. Jonas foi, Deus não abriu mão do seu propósito. Jonas foi, mas antes ele passou por uma tempestade e entrou e caiu dentro de um grande peixe. A minha palavra nesta noite é que nós venhamos a obedecer a Deus e que não precisemos passar por grandes tempestades e nem entrar no ventre de um grande peixe para aprendermos e para desenvolvermos a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar e entregar a vida desta igreja, a vida dos irmãos, daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo nesta noite, nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a todos. Então, recebei a bênção de Deus agora. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo permaneça com a Igreja Batista em Ponto Chique, a primeira Igreja Batista em Ponto Chique, com todo Israel de Deus reunido e espalhado sobre a terra, fazendo-nos triunfar, ó Deus, contra esta pandemia que tem assolado, que tem amedrontado, mas que o Senhor há de levantar-nos como voz profética nesses dias, para proclamarmos as boas novas salvadoras em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.